Hoje eu vou falar da importância do cenário e do figurino. Primeiro eu vou falar do cenário. Quando eu gravei a história, o Monstro das Cores, eu usei aqui o quarto, a minha parede, né? Eu usei a parede com o material que eu confeccionei junto com a colega, tá? Fizemos as caretinhas, né? Fizemos as caretinhas e sobrou ainda material que fizemos coraçãozinho, porque eu estava tão nervosa, esqueci de jogar os coraçãozinhos. E ganhei uma linda bolsa para carregar o material, tá? Se fosse fazer uma apresentação em outro local, eu teria que ver se tem, né, um mural, a qual seria uma parede, se eu sentaria no chão, usaria uma mesa, como eu usei aqui, tá? Então, tudo isso é importante. Como a Nana falou, o vento é inimigo da produção de tudo, né? Então, você tem, se chover, você vai ver o tempo, verificar se é lugar aberto, se é uma praça, né? Se é um local que passa muita gente. Então, tudo isso, o cenário, que a gente tem que ter esses cuidados. Essa matéria está na aula 4. Quanto ao vestiário, por exemplo, se você for usar fantoches, né, aí você vai colocar de preferência uma roupa preta, que você não é o destaque. Quem é o destaque é o fantoche, os bonequinhos, você vai usar o ventrílogo, né, você vai fazer as vozes, então você não é o personagem principal. Como é uma apresentação, se for uma apresentação de criança que tem palhaçada, muita risada, você pode usar um nariz, usar uma coisa na cabeça, uma peruca. Eu preferi o chapéu, que eu já uso chapéu normalmente, eu gosto muito, né? Usei no dia Blusa Rosa, que fazia parte da contadora da história também. Então, assim, o vestuário fica também a critério, né? Dependendo da história que você vai usar. Você pode usar uma roupa colorida, você pode usar uma saia, se for uma história assim, é princesa. Então, se você puder fazer uma produção, não precisa ser material caro, né? Então, se tiver um vestido, alguma coisa, de repente uma peruca, né? Para cair o cabelo. Então, tudo isso faz parte do vestuário. Eu acrescentei aqui no meu um sininho, né, para chamar a atenção quando começar a história, que é uma sineta que eu ganhei há muito tempo numa fazenda que eu fui visitar. E quando eu vi que você pode acrescentar alguma coisa para chamar a atenção do que vai começar ou do que vai terminar, né, vou acrescentar nos meus trabalhos essa sinetinha aqui, que é bem antiga, né? Então, amei, tá? Então é isso, eu queria falar isso da importância do cenário, né? Que dependendo do lugar que você vai apresentar, você tem que ir verificar o lugar, né? Se é numa escola, se é numa creche, se é numa praça, se é num palco, então você tem que verificar, né? E o vestuário vai também depender da história que você vai contar, né? Se é uma história que tem príncipes, princesas, se tem, por exemplo, a história da Chapeuzinho Vermelho, tem que ter a vovozinha, tem que ter o caçador, tem que ter o lobo, né? Que seja num cenário se for fazer, por exemplo, as árvores, né? Para pregar, ou se for num ambiente externo, né? A princípio, eu pensei em fazer a história do Chapeuzinho Vermelho, que eu estava no sítio e já estava assim com a cabeça toda pensando que faria, né? Tinha as árvores, a floresta, fazia a floresta natural, mas aí faltou, né, alguns personagens. Eu tinha a Chapeuzinho, a vovozinha que eu poderia fazer, meu esposo iria fazer o lenhador, mas e o lobo? E a roupa do lobo? Como é que eu ia fazer lá no sítio, né? E aí não deu, mas ficaria muito legal que eu imaginei essa história para contar. Então, essa aqui faz parte do meu trabalho, da curso intermediário, que eu queria falar sobre o cenário e vestuário. Gostei muito do curso, já estou inscrita no próximo aí, tá bom? Então é isso o meu trabalho, faz parte da 4ª aula de cenários e figurinos.